Agora, Zé, queria te ouvir justamente sobre a carta dos economistas que o Fernão mencionou agora. São 3 os autores dessa carta, 3 economistas de renome: Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central; Edmar Baixa, ex-presidente do BNDES; e Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda. Os 3 declararam voto em Lula na eleição, ou seja, foram eleitores do agora presidente eleito, e aí eles escreveram essa carta na qual se dirigem diretamente a Lula. Eles dizem o seguinte, vou ler aqui um trecho antes da sua análise, Zé. Assistimos a sua fala nesta quinta cedo na COP27 no Egito. Acredite que compartilhamos de suas preocupações sociais e civilizatórias a sua razão de viver. Não dá para conviver com tanta pobreza, desigualdade e fome aqui no Brasil. Aí mais adiante eles falam sobre o funcionamento do mercado financeiro, dizem. A alta do dólar e a queda da bolsa não são produto da ação de um grupo de especuladores mal intencionados. A responsabilidade fiscal não é um obstáculo ao nobre anseio de responsabilidade social para já ou o quanto antes. O que achou, Zé? Olha, isso aí é o retrato fiel do que realmente aconteceu, né? Esses economistas ligados ao PSDB entenderam que no momento da eleição era melhor derrotar o presidente Jair Bolsonaro. E, aliás, esta foi uma máxima que foi divulgada por Lula e defendida pelo grupo de Lula e acabou pegando em vários setores, inclusive o PSDB, levando o presidente de honra do PSDB, Fernando Henrique, a fazer esse mesmo tipo de apoio. Quer dizer, é um apoio esquisito na política de alguém que apoia alguém para derrotar outro e não exatamente em apoio a Lula. Mas em política, quando você assume um posicionamento, é aquele o seu posicionamento. E esses que assinaram aquela carta de antes em apoio a Lula, assinaram a carta em apoio a Lula. E Lula é isso aí, ele não mudou, né? Apenas não acreditaram que ele faria o que está fazendo. E é uma verdade o que eles dizem, né? De que o mercado o mercado financeiro não é um grupo de pessoas. Aliás, isto é crime. Você manipular o Estado, isso é crime, né? E não é realidade isso. Geralmente, quem faz esse discurso quer fugir da realidade. E é isso que querem dizer os empresários. Os economistas. Dá a impressão, Vitor, de que essa carta está dizendo, olha, senhor, estamos fora do seu governo. Você, Mota, ficou com essa sensação também? É um desembarque ou não? Eu fiquei com uma sensação muito curiosa, Brown, que eu estou lutando aqui para manter sob controle, porque o momento do Brasil é sério, não é hora de sarcasmo nem de ironia. Mas eu fiquei pensando aqui comigo mesmo, se eles estão explicando esses rudimentos, os fundamentos de economia para uma pessoa que eles apoiaram para o maior cargo do país, eu fico pensando o que mais eles devem explicar agora. Quem sabe explicar que o direito de propriedade é um direito sagrado? Quem sabe explicar, como o Paulo disse muito bem, uma frase da Margaret Thatcher, que não existe dinheiro público, o dinheiro do Estado, do governo, é o dinheiro dos pagadores de impostos. Quem sabe até, Brown, explicar que a sentença do criminoso não pode ser mais leve do que a sentença da vítima, explicar todos os fundamentos da civilização ocidental, mas aí é inevitável a pergunta: como é que eles puderam dar o seu apoio para uma pessoa que não tem esses conhecimentos fundamentais para o maior cargo da República? Coronel. Fechado o microfone, Coronel. Desculpe, me parece que um dos grandes feitos do governo Bolsonaro, e aí eu coloco a pessoa do Paulo Guedes juntos, né, dessa dupla Bolsonaro-Guedes, foi definitivamente colocar no imaginário da população o que significa direita e esquerda. Nós não tínhamos mais essa referência no Brasil porque por décadas nós tivemos propostas muito similares da social-democracia, do socialismo sindical, e nós percebemos agora no Brasil que a população percebe o que significa
um controle fiscal, contas públicas bem saneadas, percebe o que é mesmo, o que seria uma reforma administrativa, porque o governo, sem aprovar uma reforma administrativa no Congresso, ele se autoconteve e fez, de fato, uma reforma administrativa partindo do Executivo. Nós temos todos os estados e municípios com suas contas saneadas, nós temos uma situação em que a inflação está caindo, enquanto a inflação no mundo está subindo. Aqui nos Estados Unidos nós temos uma inflação maior em décadas, talvez em 40 anos não tenha assim, uma crise inflacionária desse tipo. Nós temos a Europa em situação emergencial já frente à energia, e nós temos essa situação equacionada no Brasil. Nós temos, além das contas, juros já estabilizados, já estavam estabilizados, já num planejamento de queda de juros, nem sei se isso será possível agora. Ou seja, a população percebe que contas públicas ajustadas refletem benefício, porque a inflação caindo, nós temos o custo da energia estabilizado, temos custo de combustíveis menores porque os impostos baixaram. Então, essa modelagem que foi feita no governo Bolsonaro, ela consegue estabelecer para a população exatamente a diferença de uma proposta liberal ou de uma liberal conservadora, de uma proposta social-democrata ou socialista sindical, ou até progressista, porque há uma frente ali que se juntou. Eu acho fantástico que hoje no Brasil seja possível estabelecer a diferença entre direita e esquerda. Você, Paulo, suas impressões sobre a carta? Olha, os três são muito bons economistas, todos são professores da PUC, onde eu estudei. Agora, muito inocentes, né, do ponto de vista de política, porque eu acho que eles não têm acompanhado o que o PT dizia que ia fazer. Já estava, desde o início, eu li aqui há poucos dias algumas das matérias. O PT tinha nas suas promessas o fim do teto de gastos, que é exatamente o que ele está fazendo, a revogação de reformas trabalhistas, a interrupção das privatizações. Né? Então, o que leva economistas que sabem muito bem tudo que eu acabei de explicar aqui, aprendi muito disso com alguns deles. Então, o que faz essas pessoas apoiarem o Lula? Ora, veja, não é desconhecimento nem de economia, nem desconhecimento do que o Lula ia fazer. Porque não só o Lula está prometendo que vai fazer isso desde o início da corrida, né? Penso que é um governo que integra o apoio de Boulos dentro do seu governo. Então, Boulos não pode concordar com a política do Boulos, não pode ser a do Paulo Guedes, né? É um governo que, então, não pode ser nem desconhecimento do que o PT prometeu que ia fazer, nem desconhecimento de economia, e também não pode ser desconhecimento do que o PT fez. Ora, eu canso de repetir aqui, o único motivo pelo qual o PT manteve equilíbrio fiscal no início do governo, no primeiro metade, no primeiro pedaço do governo ali antes, no final do governo Lula, as coisas já estavam se degringolando bem, né? No final do segundo mandato do Lula. Mas o único motivo pelos quais mantiveram isso foi porque a arrecadação duplicou durante o período deles. Então, quando duplica a sua arrecadação, veja, você precisa controlar as suas contas de casa, né? Fala assim, pô, Vitor, você está gastando, tua mulher reclama, Vitor, você está gastando mais do que você ganha, você está aqui se endividando no cheque especial. Aí o Tutinha vai te dar um aumento de 100%, você ganha o dobro. Aí você fala, agora eu estou com as contas equilibradas. Não é que você está com as contas equilibradas, é que você está ganhando mais, mas você não controlou as suas despesas. E o Brasil teve a oportunidade nos governos do PT de arrumar a sua casa, controlar as suas despesas, fazer as suas reformas e, mais do que isso, né, pagar a dívida brasileira. Só que não, eles endividaram mais o país do que a soma de todos os outros que vieram antes deles, desde o Marechal Deodoro da Fonseca até o Fernando Henrique Cardoso somados. Todos somados endividaram menos do que o PT. Então, não é possível, o Armínio Fraga não sabia disso? O Baixa não sabia disso? O Malan não sabia disso? Claro que sabiam. Eu volto à pergunta, por que apoiaram o PT? Apoiaram o PT por causa de um nojinho estético ao Bolsonaro. Nojinho estético, eu não gosto da forma como ele fala, prejudica a imagem do Brasil. Ele fala muita besteira. Pô, fala muita besteira, mas tem o Paulo Guedes controlando a economia, que pensa a mesma coisa que vocês pensam, que é a única forma de que um economista decente pode pensar.
né? Controle das contas públicas, uma política de comércio externo mais liberal, enfim, o tripé macroeconômico, que vocês tanto gostam, que era o famoso consenso de Washington, que vocês estão carecas de saber, alguns mais carecas do que outros, mas então, mesmo com o Paulo Guedes, com o Brasil num momento bom econômico, as contas públicas arrumadas, primeiro superávit primário que o Brasil vai ter é esse ano em 9 anos. Vocês vão lá e apoiam o Lula. Então, queridos, eu só tenho a dizer para meus estimados professores, queridão, faz o L agora. Vai lá, não adianta fazer cartinha. Tá arrependido do casamento, menos de um mês, nem a noite núpcia chegou ainda. Você já tá arrependido do casamento? Não, você escolheu a mulher errada, né? Então, faz o L.